Exaltado seja o nome do nosso poderoso e maravilhoso Deus. Não dá nem vontade de parar, né, de adorar. Se você tem convicção no seu coração que o seu Deus vai se tornar na sua vida aquilo que você declara com os seus lábios, então você não quer parar de adorar a Ele, que certamente Ele vai se tornar na sua vida aquilo que você declara com os seus lábios. Deus está nos chamando para um nível na presença dEle, onde a força dos nossos opressores não vão mais nos alcançar, onde as suas circunstâncias não vão mais te alcançar, onde o desânimo, onde a falta de esperança, onde toda confusão na sua mente não pode permanecer por causa da presença de Deus, que é poderosa, que a presença de Deus é real. A presença de Deus é a força mais poderosa que existe nessa terra. Deus não está limitado a nada, Deus não está limitado à palavra de homens, Deus não está limitado à condição do tempo, à condição do mundo que nós vivemos. Deus não está limitado a isso. O nosso Deus é sobrenatural, Ele age e Ele governa acima do natural aqui dessa terra. Então nós podemos entrar com confiança na presença do nosso Deus e recebermos força no seu dia a dia para você passar lá pelos momentos de dificuldade, não na sua própria condição natural, mas na condição do Espírito de Deus em você. Tudo você pode no Senhor que te fortalece. É Ele que te ajuda, é Ele que te aconselha, é Ele que te toma pela sua mão. Lá no momento que você mais necessita, você precisa da presença dEle. Deus está nos chamando para esse lugar na presença dEle. Quem que vai ser aquele que vai atender a esse chamado do Espírito Santo? Então, Deus tem me ensinado esses dias sobre as chaves do reino de Deus. Vamos abrir lá em Mateus 16, quando Jesus falou sobre isso. Quando nós pensamos no natural, vai abrindo aí, Mateus 16. Capítulo 16, versículo 16. Quando você pensa no natural, uma chave é para abrir o quê? Uma porta que está fechada, não é? E no Espírito existe Jesus sempre usava, vamos voltar aqui um pouquinho, algo natural, algo que a gente compreende, para poder relacionar com algo espiritual. Então, quando ele fala aqui sobre chave, chave vai abrir algo que está fechado. E toda chave que fala aqui na Bíblia, ela vem através de revelação do Espírito Santo. Então, quando você recebe no seu espírito essa chave, esse algo revelado pelo Espírito de Deus, é para destrancar e destravar tudo aquilo que está fechado na sua vida. Então, essa é a condição do Espírito de Deus que está aqui hoje, nos ensinando que existe um lugar de liberdade, como foi cantado aqui. Nós somos livres pela graça do nosso Deus. Deus não quer que o povo dele aqui na terra seja preso a absolutamente nada, que não seja preso às pessoas, que não seja preso às circunstâncias, que não sejamos presos às nossas emoções que são causadas pelos nossos problemas. Existe um lugar de liberdade que somente o Filho de Deus nessa terra pode experimentar. Se você é filho, essa condição é sua. Então as chaves do reino de Deus foram dadas para destravar tudo aquilo que está fechado e trancado aí na sua vida. Então receba no seu espírito e seja livre. Mateus 16, 16, fala assim, Jesus falando com Pedro. Vamos voltar um pouquinho para vocês entenderem o contexto. 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E os discípulos responderam, uns dizem que você é João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo então Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E isso foi uma chave revelada pelo Espírito Santo de Deus para Pedro. E ele declarou com os lábios dele uma chave que ele tinha recebido naquele momento, que Jesus Cristo era o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi o quê? Carne e nem sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus.
Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E Jesus continua falando: eu vou dar a cada um de vocês, meus filhos, as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. E o Espírito Santo me ensinou dessa maneira. Nós já ouvimos muitos ensinamentos a respeito desses versículos. Mas quando Deus nos ensina um aspecto aqui dessa verdade, é aquilo que nós precisamos ouvir naquele momento das nossas vidas. Não é que todo o ensino que você já viu a respeito desse versículo seja errado, seja diferente, porque eu vou falar algo diferente aqui. Não é isso. Eu já falei muito aqui com vocês quando um pintor está pintando um quadro. Quando ele coloca um pouquinho de tinta ali, você não consegue visualizar ainda o final que vai ser aquela pintura. Da mesma forma, o Espírito Santo de Deus foi enviado para ser o seu consolador e o seu mestre, aquele que te ensina aquilo que você precisa ouvir da parte de Deus. O Espírito Santo quer te dar o entendimento da verdade que quando você compreende no seu coração, você é feito verdadeiramente livre, por causa da vida que existe nessa palavra revelada pelo Espírito Santo. Então, as chaves do reino de Deus são reveladas pelo Espírito Santo para cada um de nós, filhos de Deus, para tudo que está fechado na nossa vida possa ser aberto por essa revelação da palavra de Deus, que traz luz em meio às trevas da ignorância da nossa própria vida, as trevas daquilo que nós não temos entendimento. O Espírito Santo quer vir nos revelando, trazendo uma luz que brilha naquela falta de entendimento na nossa vida. Todas as áreas da nossa vida que nós não temos o entendimento pelo Espírito Santo, nós somos derrotados. Porque é o Espírito Santo que nos conduz em triunfo. É Ele que conhece o profundo do nosso coração. E só Ele é capaz de trazer luz nessa condição de trevas aí dentro de você e aqui dentro de mim. Trazendo luz onde precisa ser iluminado, para que haja conserto, para que haja mudança. E assim Ele vai fazendo dia a dia, nos constrangendo pelo amor poderoso dEle, que tem a condição de nos mudar aqui dentro de nós. Para sermos esses verdadeiros filhos de Deus que andam nessa terra em novidade de vida, não mais numa condição de prisão, aprisionados pelos nossos sentimentos e pelas nossas emoções, mas sabendo que existe um lugar em Deus de refrigério, de descanso, de confiança do nosso coração, que se o nosso Deus é por nós, quem será contra nós? Que você certamente está seguro nas mãos poderosas do seu Deus de amor, que te chama para a presença dele da maneira que você está, do jeito que você é. E ele vem você vai para a presença dele como aquela ovelhinha lá cheia de bichinho, né, que precisa ser cuidada, onde Deus te coloca no colo dele, ele vai ali limpando dia a dia, mas você precisa querer e você precisa deixar. Não pode ser aquela ovelhinha rebelde, né? Quando pega no colo, ela esperneia toda querendo sair. Não. Porque o nosso Pai de amor tem esse lugar preparado em Cristo Jesus para cada um de nós. Sabendo das nossas próprias deficiências, Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Não éramos merecedores da graça do nosso Deus. Mas mesmo assim, Ele, com o amor infinito e a bondade e a misericórdia dele, que não pode ser medida, que não tem fim, não tem início nem fim. Ele te amou com esse amor perfeito. Um amor que quando você conhece o amor de Deus por você, ele sara o seu coração. E desse lugar, desse relacionamento com Deus, depende a sua vida. Todos os dias da sua vida. Você pode andar nesse lugar de novo, uma nova vida, sendo restaurado. E tendo os olhos do seu Espírito iluminados a cada dia pela revelação do Espírito Santo em nós. Então Deus me falou dessa maneira: o que ligares na terra, quando o seu Espírito estiver alinhado e ligado com a verdade que está para sempre estabelecida nos céus para a sua vida, você terá ligado no céu aquilo que já está pronto e preparado para cada um de nós.
Então, esse ligar é você alinhar o seu espírito com a verdade que o Espírito Santo revela para você. Então, vamos trazer para a parte prática, né? Que nós queremos é a manifestação dessa palavra na nossa vida. Então, você está passando, por exemplo, um problema de enfermidade. E o Espírito Santo revela no seu espírito a verdade daquilo que Jesus já é. Que ele decidiu carregar sobre o corpo dele a sua enfermidade. Para que você não tenha que carregar esse peso hoje. E o Espírito Santo vai te acrescentando essa verdade. Quando o seu espírito estiver certamente alinhado com essa verdade, você terá ligado aqui na terra o seu espírito ligado com a verdade que está estabelecida nos céus para cada um de nós. E a palavra de Deus que está estabelecida nos céus, ela foi firmada nos céus, escrita pelo preço do sangue de Jesus. E ninguém pode tirar essa palavra que está para sempre estabelecida nos céus, para cada um de nós. Então, cabe a nós crermos e perseverarmos, até vermos manifestado a glória de Deus na nossa vida. A glória de Deus é a manifestação da palavra dele, na minha vida e na sua família, em tudo que ele já te prometeu. A glória de Deus é a palavra dele manifestada. E se você não desistir, você verá com seus olhos naturais a manifestação daquilo que o nosso Deus já é para nós. Se eu ligar o meu espírito com a verdade estabelecida nos céus, isso estará ligado nos céus. Maravilhoso é o nosso Deus. Então, uma das chaves que eu vou falar com vocês hoje é sobre discernimento. O que é discernimento? Nos dias que nós estamos vivendo hoje, é impossível de você conviver com as pessoas sem discernimento. Então, o discernimento, ele guarda as nossas vidas. Quando Deus ele te dá a condição de discernir entre o bem e entre o mal. Então, isso nós vamos encontrar em Hebreus, vamos abrir lá, porque é a palavra de Deus que cria a condição de fé nos nossos corações, para nós andarmos nesse lugar. Não é palavra de homens que pode criar isso em você, mas a palavra do nosso Deus, que é viva e eficaz, tem toda essa condição de criar e gerar fé no seu coração. Hebreus 5:13. Fala assim: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Se eu me alimento de leite, eu sou adulto? Não, eu sou criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para quê? Para discernir não somente o bem, mas também o mal. Na Bíblia King James fala, pelo exercício constante da sua fé, vai te tornar capaz de discernir tanto o bem quanto o mal. Então a gente está vendo aqui a chave do discernimento que vem através da obediência a Deus, através da prática da justiça, através da prática, a obediência daquilo que Deus te fala para fazer na sua vida, você vai ter um crescimento nesse discernimento. Discernir entre aquilo que é bem e aquilo que é mal. Entre aquilo que é certo diante de Deus e entre aquilo que não agrada ao seu Deus. Então, se você voltar aqui no 4, no Hebreus 4:12, é um versículo muito conhecido, que fala também sobre essa divisão entre o bem e o mal. 4:12, porque a palavra de Deus é viva, ela tem vida em si mesma. Ela é eficaz, e ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra até ao ponto de dividir, olha aí de novo, alma e espírito, juntas e medulas. E é apta para discernir, olha aí de novo, os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na presença dessa palavra viva. Pelo contrário,
todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então a natureza de Deus, ela é verdadeira. A natureza de Deus é vida. E por causa do Espírito Santo que habita em nós, existe essa condição de nós discernirmos entre o bem e o mal na nossa própria vida e trazer um discernimento com relação às pessoas. Por quê? Nós não vivemos sozinhos aqui na Terra. Em todo o tempo da nossa vida, nós estamos convivendo com outras pessoas. E o Espírito Santo de Deus em nós, que é esse consolador, esse Deus que nos conforta, um Deus que nos ama, ele quer nos alertar. Sabe, um pai, quando está cuidando lá de uma criança, a criança não tem aquela maldade, vamos dizer assim, né? Ele tem que cercar ali o filho em todo o tempo. E assim é o nosso Pai conosco. Ele quer nos cercar ali nos braços poderosos de amor dele. E nos dar a conhecer o coração das pessoas, para que a gente não fique enganado. E que a gente sofra dano sobre dano, sobre dano, sobre dano, durante toda a nossa vida, sendo machucados pelo procedimento das outras pessoas. Então, um dia Deus me ensinou isso, que o discernimento, ele guarda a minha vida. Não é que Deus está expondo a vida do outro, não é que a gente vai ter dom de adivinhação, não é nada disso. Porque a palavra de Deus, ela sempre acompanhada de um equilíbrio e de algo que funciona na nossa vida. Não é algo aqui tão difícil de ser entendido e algo tão inatingível que eu nunca vou alcançar. Deus nunca iria nos fazer dessa maneira aí. Ele sempre, tudo que ele coloca aqui é algo que a gente vai alcançar. Está aqui ao alcance das minhas mãos. Eu vou poder fazer na minha vida e alcançar aquilo que o meu Deus está falando. Então, quando Deus nos fala aqui, que pela prática da obediência, isso foi o que ele me falou. Quanto mais obediência a Deus, mais discernimento. Se você tivesse uma caneta aí, eu sempre trago meu papelzinho e minha caneta. Que sempre existem algumas palavras que é como se entrasse dentro da gente. Quem já teve isso aqui? Sabe o que é isso? É Deus falando com você na sua necessidade. É aquilo que você precisa ouvir naquele momento. Semana passada, quando nós saímos daqui, eu sempre converso muito com os meninos, né? Quando a gente está voltando para casa, que é 50 minutos, né, de viagem. E eu falando com eles, ô Davi, Mariana, sabe quando tem uma palavra que parece que entra dentro da gente, é exatamente Deus falando com a gente, aquilo que nós precisamos ouvir. E instruir eles, né, que ali na semana deles, que é muito bom quando a gente se reúne aqui, a presença de Deus está aqui, e nós recebemos, né, esse refrigério, essa paz, esse incentivo, nós somos incentivados e edificados o nosso espírito, para que na nossa vida lá diária a gente permaneça buscando o nosso Deus. Mas se não houver uma busca lá durante a sua semana, você vai perdendo tudo que você recebeu aqui durante o domingo. Porque a vontade de Deus é quando você está aqui, Ele te desperta. Como se você estivesse lá todo mole, né? E você desperta. Mas cabe a você se manter desperto. Porque não vai ter ninguém lá com você. Aqui da igreja, vamos dizer, né? Mas a presença do seu Deus está lá com você. E o Espírito Santo fala, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. E Cristo te iluminará. Depende de você levantar. Depende de você despertar. Pode todo mundo te sacudir aqui, tentar colocar a verdade de Deus dentro de você, abrir sua cabeça e colocar lá dentro. Mas não vai adiantar. Se lá na sua própria vida você não reconhecer o quanto você precisa da presença de Deus. Tudo começa desse lugar, desse reconhecimento, que você sozinho na sua vida dá tudo errado. Que você sozinho na sua vida você não consegue nem ser mãe, nem esposa, nem um bom empregado lá no seu emprego, não consegue nada. A sua vida vai virando aquela confusão geral. Porque Deus fez dessa maneira. Ele fez filhos dependentes da presença dele. E como que você depende da presença de Deus? Buscando a presença dele, buscando o conselho dele, inclinando o seu ouvido para poder ouvir o conselho de Deus lá na sua vida.
Não é quando você está aqui na igreja. Lá na sua vida, é lá que você precisa de instrução. É lá que você precisa ser animado, despertado, para que todo desânimo na sua vida vá embora. Toda falta de perspectiva para o seu futuro vá embora por causa da palavra da verdade do seu Deus, que não mente, que não muda, e que é o mesmo, que permanece o mesmo para sempre. Ele sempre vai te guardar na presença dele. Você percebe que é você mesmo que sai dessa presença? Porque em Deus não existe falta alguma. Deus nunca vai falhar, Deus nunca vai mudar, ele permanece o mesmo. É você mesmo que, por causa lá dos tantos afazeres da sua própria vida, vai se distanciando desse lugar onde o seu Deus tem para você pronto e preparado, com um propósito para cada um de nós. Pessoa que vive sem propósito na vida, ela vive totalmente perdida. Cada dia ela está de um jeito, porque está sempre em busca de algo. Mas quando você tem um propósito, você vai firme naquele lugar, com seus olhos fixos naquele propósito que Deus tem para a sua vida. Ah, Michele, mas eu não sei qual que é o propósito. Então viva aquilo que você está vivendo hoje. Se você é pai, se você é um marido, seja esse o melhor que você possa ser. E quando você endireitar lá dentro da sua casa o seu procedimento, Deus vai te dar a condição de mostrar para você que você tem condição de servir outros também. Mas começa dentro da nossa casa. Precisamos ser aprovados. Primeiro, dentro dos nossos lares. Uma vez eu aconselhei um moço que estava entrando na vida para ser pastor, e eu falei exatamente essas palavras para ele. O que mais importa para Deus não é a sua vida lá na igreja. O que mais importa para Deus é aquilo que você tem feito aqui dentro da sua casa, com a sua esposa e com a sua filha e seus filhos. Porque nós fomos ensinados de uma maneira errada, né? O propósito de Deus é só quando você está com o microfone lá na frente de todo mundo, ou pregando lá na praça, ou um missionário lá na África. Por que nós pensamos dessa maneira? De uma maneira tão genérica, sendo que Deus trata conosco de uma maneira tão individual. Deus, em toda a sua soberania, em toda a sua bondade, em todo o seu amor, Ele desenhou um propósito específico para cada um de nós. Só um Deus todo-poderoso, só um Deus que não é limitado a nada aqui desse mundo, poderia fazer dessa maneira. Criar um propósito e te conhecer antes de você nascer aqui nessa terra. Aí quando você nasce, não importa de quem você nasceu, porque o propósito de Deus já está lá. Você pode dar um monte de voltas, né? Mas se você voltar os seus olhos para a presença do seu Deus, Ele vai te mostrar exatamente aquilo. Michele, você nasceu aqui nessa terra com esse propósito. Aí você precisa de mais o quê? Além de entregar a sua vida dia a dia na presença desse Deus, para que esse propósito se cumpra, para que o nome do nosso Deus seja glorificado através do nosso chamado aqui na terra. Chamado não é somente com o microfone na mão. Deus está te chamando lá dentro da sua casa para você manifestar a luz do Evangelho, a luz que brilha, que não pode ser colocada debaixo lá da cama, ela tem que ser colocada no lugar mais alto para ela iluminar todo aquele ambiente. É a sua vida, é a luz que brilha aqui dentro de você, que é a presença de Deus, que quer brilhar lá dentro da sua casa. Para Deus te dar a condição de você servir a outros e outros e outros. É assim a nossa vida. A nossa vida é isso. Para onde você estiver, as pessoas reconhecerem que existe um Deus com você, naquilo que você faz. Imagina na sua vida secular, lá no seu trabalho, você podendo mostrar uma diferença tão grande que a pessoa que não conhece a Deus tem que reconhecer. Nossa, mas isso é Deus, só pode ser Deus. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui no NAVE, muitos de vocês sabem, né, desde março, que o projeto não pôde mais funcionar.
Então Deus foi nos dando estratégias, né, nesse momento aí para ver como que a gente poderia ainda manter e continuar existindo como projeto nave, né, sem ter que acabar com tudo, vamos dizer assim, né, uma vez que as crianças não estavam aqui conosco. E Deus foi nos dando estratégias de tal maneira que é incrível, irmãos. No momento da pandemia, da crise mundial, o NAVE arrecadou mais dinheiro financeiramente do que antes da pandemia. E tem umas pessoas que têm nos ajudado, né, com a questão do NAVE e tudo mais. Aí a moça virou para mim e falou: Michele, isso aí só pode ser Deus, viu? Ou seja, ela reconheceu, e nós temos que reconhecer o milagre do nosso Deus nas nossas vidas diariamente, né? Como Deus ama um filho que é grato. Como eu amo quando os meus filhos, a gente sai para sair, comprar alguma coisa, aí depois eles vêm: mãe, muito obrigado, viu? Como Deus ama o filho que é agradecido. O filho que é grato. Ah, mas eu não sou grato por nada, minha vida está uma porcaria. Você é grato pela sua vida, então, que você está vivo, né? Você tem saúde, que você tem aí, ó, todos os membros do seu corpo funcionando. Então, quando Deus nos diz aqui sobre o discernimento, é Ele como um pai que cuida de nós, tentando guardar a nossa vida. Para quê? Abre lá em Efésios 4, 14. Você imagina quanta coisa Deus quer te ensinar, né? E aqui o momento aqui do ensino, geralmente é 1 hora no máximo. Enquanto você tem toda essa condição do Espírito Santo querendo te ensinar lá na sua vida, quanto tempo você pode passar lá na presença de Deus e você mesmo ouvir Deus te ensinando aquilo que você precisa ouvir. É a palavra de Deus, é a riqueza, é a maior riqueza que existe aqui nessa terra. E quando você passa tempo aqui considerando essa palavra, o Espírito Santo vai abrindo o seu entendimento. Abrindo o seu entendimento. Não pense que a palavra de Deus é algo difícil de ser entendida, porque você está tentando entender a Bíblia com a sua própria cabeça, com a sua própria mente. A sua mente pertence a esse mundo aqui. Ela só pensa da maneira que esse mundo aqui pensa. Por isso que Deus nos fala que nós precisamos renovar a nossa mente pela palavra de Deus. E que a paz de Deus, ela guarda o seu coração e a sua mente. Olha que importante. Porque tudo aquilo que você submeter, os seus olhos, né, os seus pensamentos, estão sempre ligados só às coisas aqui desse mundo. Deus está te chamando para um lugar onde a paz de Deus, que está no seu coração, que é a própria presença de Deus. Porque ter paz no momento onde está tudo bem, até o mundo tem, não é? Mas ter paz no momento da dificuldade, ter paz no momento onde naturalmente nada parece, né, que a gente vai alcançar esse lugar. Então fala, a paz de Deus vai guardar o seu coração e a sua mente. Porque o que nós temos mais visto nos dias aqui que nós temos vivido é as pessoas perderem completamente a noção de tudo e perderem as próprias mentes, de tão atormentados, de tanta informação, né, que nós estamos dia a dia submetidos através de celular, através de internet. E a gente vai se alimentando tanto daquilo ali, de tanto conhecimento, de tanta informação, é mais a informação, que a gente fica cada vez mais perdido, sem saber o rumo da nossa vida, né? Infelizmente, a pessoa que não tem Deus, isso tem sido mais ainda recorrente. Onde nós chegamos, né, num momento, né, da humanidade, vamos dizer, né, onde as doenças mentais, e isso não inclui somente o louco lá no hospício, inclui a depressão, inclui uma confusão mental na nossa cabeça, ao ponto de pessoas que nasceram, meninos e meninas, ficam tão confusos que passam a questionarem a própria condição do próprio corpo,
Estão confusos na mente, sabe? É tudo uma condição da mente. E Deus nos dá a condição de ter uma paz na nossa vida tal, que ela guarda a nossa mente. Para a nossa mente não ficar essa coisa, oficina do diabo, né? Onde algumas pessoas falam. Ter uma mente sã, um corpo sarado e santificado pela presença do seu Deus. E uma paz de Deus que guarda a sua mente. Esse versículo está lá do lado da minha cama e eu tenho confessado, Deus, a tua presença e a tua paz, guarda a minha mente, guarda a minha mente, guarda a minha mente. Principalmente quando você vive uma vida com muitos afazeres, onde você vai entrando naquele lugar de estresse, de você não dar conta do dia a dia, né? De 24 horas serem muito pouco para você fazer tudo que você tem que fazer no dia. A sua mente vai ficando num estado como se fosse elétrico, né? Quando você deita na cama, você nem consegue descansar, porque sua mente está lá sempre produzindo. E isso causa um dano enorme no nosso corpo. Enorme. Porque nós somos um ser composto de espírito, alma e corpo. Por isso que Deus nos diz aqui que Ele tem essa condição de tornar irrepreensível o meu espírito, a minha alma e o meu corpo. Então, o Evangelho de Jesus, ele vai incluir tudo na sua vida. Você como um ser, uma pessoa. Nós necessitamos desse lugar, da presença de Deus. Sarar o nosso espírito, a nossa alma, que inclui as nossas emoções, a nossa mente e também o nosso corpo. Então, é tudo um processo, né? Onde nós vamos entrando, onde a presença de Deus vai nos ensinando a maneira certa como nós devemos viver. Esse é o Evangelho de Jesus. Por onde ele passava, ele trazia uma novidade de vida, as boas novas do Evangelho, onde aquele que se aproximava de Jesus nunca mais seria o mesmo. Nunca mais, nunca mais. E isso é um exercício diário na sua vida, de você se tornar a pessoa que Deus desenhou que você fosse aqui nessa terra. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, isso é como uma força que vai te motivar de tal maneira que na hora lá das suas dificuldades, na hora de toda a confusão, né, você tem um lugar que vai te motivar, que é esse lugar da presença de Deus, te puxando para você sair desse mundo, na verdade. Porque quando fala aqui, o que desligares na terra é pela sua obediência. O que você desliga, o que você decide morrer para você mesmo, você desliga aqui na terra toda a autoridade que você dá ao seu inimigo por causa do seu procedimento. Isso será desligado no céu, te dando a condição de receber da graça maravilhosa do nosso Deus. Tudo que nós mais precisamos é dessa graça salvadora no nosso dia a dia. Te salvar você de você mesmo. Imagina só. Salvar você de você mesmo. Para você se tornar essa pessoa que Deus te chama para você ser. Então aqui em Efésios fala uma verdade poderosa. 4:14. Para que não mais sejamos como meninos. Ó, de novo meninos. Igualzinho a gente leu lá em Hebreus, falando que eu vou discernir entre o bem e o mal, quando eu tiver uma constância na minha fé. Eu vou ter discernimento só quando eu deixar de ser criancinha, que é movido só pelas emoções, só pela aparência das pessoas, só por aquilo que as pessoas falam, só pela maneira que as pessoas te tratam. Essa é a criança. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, de outro para outro, para outro. E as pessoas vão te puxando. Agora você está aqui, agora você está aqui. Por todo o vento de doutrina, onde eles usam a própria palavra de Deus para trazerem uma confusão tão grande naquele evangelho que é a simplicidade de uma vida que Jesus entregou por nós. Pela artimanha dos homens. Aqui porque você precisa ter discernimento. Por causa da artimanha dos homens. Por causa do quê? Da astúcia com que eles induzem as pessoas ao erro. Quando Jesus falou, é cego guiando o cego.
Pensa no natural, um cego guiando outro cego. Ele não está enxergando nada. E ele está guiando um outro que não está enxergando nada, nada, nada. Para onde que eles vão? Os dois para o buraco. Então a palavra de Deus está nos alertando aqui de uma verdade, que eu não seja mais como uma criancinha, como uma criança que não sabe nada, agitada de um lado para o outro. Vem um e fala uma coisa, vem outro e fala outra coisa, vem um e fala a respeito de uma verdade, pega um versículo aqui da Bíblia totalmente fora do contexto para te ensinar o evangelho e você se torna uma presa fácil por causa da astúcia dos homens, por causa da artimanha dos homens. Por isso que é necessário haver esse crescimento. Mas, então Deus nunca ia alertar a gente sem nos dar a condição de como que a gente pode viver sem ser esse aqui, dominado e enganado pela essa condição dos homens. Lê o 15 aí. Mas, seguindo a verdade em amor. Olha a condição de você não viver agitado de um lado para o outro, ser levado por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia dos homens. É você seguir a verdade de Deus em amor. Cresçamos, não mais sejamos como meninos, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. E se a gente pegar aqui, volta um pouquinho, pega 1 Coríntios 13. A gente pode pegar vários versículos falando dessa condição, para nós não sermos como crianças. Devemos ser como crianças só na simplicidade do nosso coração, de sermos dependentes do nosso Deus. Esse lugar a gente nunca pode sair dele, mas Deus está nos alertando aqui. 1 Coríntios 13, 11, olha só. Quando eu era menino, eu falava o quê? Como menino. Você pega um menino de 4 anos aqui, ele vai falar igual um professor da faculdade? Não, ele vai falar como um menino. Eu sentia como menino. Eu pensava como menino. Mas quando cheguei a ser homem, eu desisti por vontade própria, por causa do amadurecimento. Eu desisti das coisas próprias de menino, daquelas coisas que me prendiam numa condição de ser criança durante toda a minha vida, sendo machucado e sendo parado constantemente na minha vida em Deus pelas mesmas coisas durante toda a minha vida. Então Deus quer que você seja esse que desiste das coisas próprias de criança e que decida crescer. Eu quero crescer. Eu não quero mais cair nessa mesma condição da minha alma que me engana. Eu estou caminhando super forte. É só vir alguém e fazer a mesma coisa que sempre faz comigo que eu volto para trás. Deus quer que você se fortaleça de tal maneira e que se torne amadurecido de tal maneira que nada mais vai te parar rumo a esse lugar do cumprimento do propósito de Deus para a sua vida. Nada mais, nem a pressão das pessoas, nem a pressão dos seus próprios sentimentos, nem a confusão da sua mente, te levando a um lugar de você sempre retroceder e nunca chegar a cumprir aquilo que Deus tem para a sua vida. 12, porque agora nós vemos como um espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então eu conhecerei como também eu sou conhecida. Como que o meu Deus me conhece? Ele me conhece daquela maneira que ele me viu antes mesmo de eu nascer aqui nessa terra. Ele já me viu, já viu todos os meus dias aqui nessa terra. Ele já me viu, ele já te conheceu antes mesmo de você nascer aqui nessa terra. Vamos ler lá para terminar, Salmo 139. Para você ter essa certeza no seu coração, para você sair desse lugar de ser apenas uma criancinha, de ser forte, fortalecido no Senhor e na força do seu poder, para você permanecer inabalável diante dos problemas e das dificuldades que surgem na sua vida. Onde você não vai mais carregar todo o peso das circunstâncias, o peso das pessoas. O melhor lugar que nós podemos viver
É sermos livres do peso que as pessoas exercem sobre as nossas vidas. Como que é isso? É você mesmo deixando de carregar. Não tem como Deus fazer isso para você. É você que deixa de carregar e entrega na mão do seu Deus, sabendo que na presença do seu Deus existe um lugar de descanso verdadeiro. Quando a gente olha aqui para o Velho Testamento, né, a gente olha que Deus criou o mundo e Ele descansou e Ele instituiu um dia de descanso. Isso aqui não é para a gente pegar o pé da letra e tirar todo dia de uma semana, né, e não fazer nada. É porque é necessário para o homem. Deus fez dessa maneira para nos mostrar que é necessário o homem viver num lugar de descanso. Fala aqui que Jesus, né, que o Deus vinha na virada do dia ali para ter comunhão com Adão lá no Jardim do Éden. Num lugar de descanso, onde a presença de Deus vinha suprir tudo o que ele precisava ali. Quando você está todo agitado, todo perdido, que você fala, eu preciso ouvir a voz de Deus, eu preciso ouvir a voz de Deus. Deus é tão misericordioso que Ele te... Deus, eu estava falando com meus filhos outro dia, isso é muito verdade. Deus está falando com a gente o tempo inteirinho. Desde a hora que você levanta, Deus está falando com você, sabia? Sabe qual é o grande problema? Quem sabe? É você que não está ouvindo. E por que você não ouve? Por causa da nossa própria vida já estar toda programada ali, né? Amanhã eu vou levantar, eu levanto esse horário, eu já tenho isso, tudo aqui para me fazer. Eu já ocupei ali todo o meu dia só com os afazeres da minha própria vida. Ah, Michele, então é para me ficar só lá no quarto orando, né? Desistir da minha vida e voltar lá para o quarto. Não. É a condição que Deus quer te dar, de tal presença dele na sua vida, onde você possa ouvir a voz de Deus no momento que você mais precisa lá do seu dia a dia, não importando onde você esteja. Essa é a presença do nosso Deus, que Ele quer nos levar para um lugar onde o discernimento e onde a presença do Espírito Santo conosco vai nos dando a condição de vivermos aqui nessa terra, não como crianças, sendo machucados todos os dias por aquilo que acontece na nossa vida, mas tendo uma condição em Deus, de sermos fortes e fortalecidos na presença dEle. Tudo depende dessa condição, da renovação da nossa mente e pela revelação do Espírito Santo, das chaves que Deus tem para a sua vida, para Ele destrancar você mesmo. Ele te dá a chave na sua mão e você vai lá e abre a porta daquilo que está fechado aí na sua vida, para você receber da parte do seu Deus aquilo que Ele já te prometeu. Então, para terminar, o Salmo 139 fala aqui, ó. Todo ele é maravilhoso, mas eu vou achar o versículo que fala. Teve uma vez que eu ministrei sobre isso, o 7, que não tem como a gente fugir da presença de Deus. Para onde eu me ausentarei do teu Espírito Santo? Para onde eu fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. 13. Pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Eu graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, é o Senhor que me formou. As tuas obras são tão admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto eu fui formada e entretecida, como nas profundezas da terra. 16. Os teus olhos, ó Deus, me viram, uma substância ainda informe, sem formato de bebê ainda. E no teu livro foram escritos todos os meus dias aqui na terra. E cada um deles já foi escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são esses os teus pensamentos a respeito da minha vida.
E como é grande, Jesus, a soma deles. Se eu contasse esses pensamentos, eles iriam exceder os grãos de areia. E você fica limitado aí só ao que as pessoas pensam a seu respeito, não é? Quando Deus tem uma infinidade de pensamentos a seu respeito. Você poderia contar os pensamentos de Deus a seu respeito, sem nunca conseguir chegar ao fim. Maravilhoso é o nosso Deus. 23. Sonda-me, ó Deus. Vem, Samuel, para a gente adorar. E conhece o meu coração. Prova-me, Senhor. Conhece os meus pensamentos. Toda hora cai nos pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E me guia por causa do teu amor, que me ama com um amor eterno, que eu não mereço a cada dia. Me guia aqui na minha vida para aquilo que realmente vale a pena, que é o caminho eterno de cumprir aquilo que o meu Deus já me viu quando eu era ainda uma criatura informe no ventre da minha mãe. Esse é o nosso Deus maravilhoso. Eu sei que você tem muitos motivos lá na sua vida para ficar desanimado, para não ter esperança. Mas volta os seus olhos para esse lugar desses infinitos pensamentos que o seu Deus já pensou a respeito de você. Deixa um pouco de lado o que as pessoas pensam a seu respeito. Talvez você vai precisar fazer isso lá dentro da sua casa. E volte os seus olhos, o seu coração e os seus ouvidos para ouvir aquilo que o seu Pai pensa a seu respeito. Ele tem pensamentos de paz a seu respeito e não de guerra. Pensamentos de paz que trazem paz ao nosso coração e que guardam a nossa mente em Cristo Jesus, de maneira que nem aquilo que eu vejo com os meus olhos vai poder me tirar desse lugar onde Deus já escreveu dentro do meu espírito quem eu sou em Cristo Jesus. Quem você é? Você é amado por esse Deus. Você é valorizado por esse Deus. Porque Ele te amou primeiro, sendo você ainda pecador. Você pensa, não, mas Deus não me ama, não. Olha o tanto de coisa que eu estou fazendo na minha vida. Ele continua te amando da mesma maneira. É você que precisa mostrar o seu amor por Ele. E corresponder a esse amor de um Deus maravilhoso. É o nosso Deus, como Samuel cantou aqui. Somos livres, somos livres. Você é livre. Livre para andar nesse lugar. Para de deixar as pessoas acabarem com você. Na verdade é isso, né? É a gente que dá o poder para as pessoas destruírem a nossa vida. Sabia? Porque quando tudo isso acontece, você resolve que a sua vida realmente importa. O que realmente importa na sua vida é esse lugar de proximidade com a presença do seu Deus. Um lugar de intimidade com a presença do seu Deus. Aí você vai desconsiderando as coisas, as pessoas. Não é que você vai deixar de amar os outros. Não. É que você aprendeu, né, no momento lá mais difícil, que a presença de Deus com você é que é sempre constante. É aquela presença que não muda, que não falha. É sempre aquele mesmo Deus fiel, um Deus de amor, que te ama, que te recebe na presença dele. Fecha os seus olhos, começa a se entregar de coração ao seu Deus. Diz para ele palavras de reconhecimento do seu coração, o quanto ele é precioso para você, o quanto a vida de Jesus que ele entregou por amor a você, o quanto você valoriza esse sacrifício de uma vida que foi entregue por amor. Aquela cruz ali não era de Jesus. Aquela cruz ali era minha e era sua. As nossas iniquidades, as nossas transgressões é que foram colocadas sobre o corpo de Jesus naquela cruz. Para nos dar hoje um novo caminho. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou o caminho, eu sou a única verdade, eu sou a única vida. Vocês, cada um de vocês, só podem chegar ao Pai, a esse lugar de descanso, através da minha pessoa, através de Jesus Cristo. Somente conhecendo quem Jesus é, quem você é em Cristo Jesus, é que você vai poder andar nesse lugar. Deixando de ser só uma criança enganado e sendo levado por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro,
onde vai colocando Deus em tudo. Isso é Deus, isso é Deus. Você tem que fazer isso porque Deus me falou. Deus te dá o privilégio como filho de você reconhecer a voz dele. Porque ele te chama pelo seu nome. Ele te conhece pelo seu nome. E ele te dá a condição de você conhecer e reconhecer a voz dele. Você não precisa de intermediários. Você pode ir diretamente para a presença do seu Deus e ouvir dele o quanto ele te ama. O quanto ele te ama, 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 mesmo que seu coração esteja todo machucado, todo ferido, todo magoado, todo ressentido. Existe um lugar, esse lugar da presença de Deus, onde nós nunca poderemos nos afastar desse lugar. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Será tribulação, será angústia, será perseguição dos homens, será a pressão dos homens que te pressionam para você ter uma vida somente natural. Pois na vida natural não existe o lugar de cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Você vai dar um monte de volta sem nunca cumprir aquilo que o seu Deus te chamou para você fazer aqui nessa terra. Porque você só vai cumprir o propósito de Deus para você quando você abrir mão do seu próprio propósito, aquilo que você mesmo pensa e já programou para a sua própria vida. Só assim você vai cumprir o propósito de Deus. Abrindo mão, abrindo mão, abrindo mão, abrindo mão dos seus sonhos que são só naturais. Alinha os seus sonhos com a vontade de Deus para a sua vida, para você perseverar naquilo que Deus te promete, e não somente aquilo que é fruto da sua imaginação. Você tem um lugar muito mais seguro para andar do que a sua mera imaginação dos seus pensamentos. Sim, Jesus. O lugar seguro que nós podemos andar é na palavra revelada do nosso Deus para as nossas próprias vidas. Ali você vai ter força para não desistir. Ali você vai ter força para perseverar. Entrega a sua vida por completo nas mãos desse Deus de amor, que nunca nos deixe, jamais nos abandona. Enquanto Samuel vai adorar, entrega o seu coração ao seu Deus, entrega o seu coração ao seu Deus. Diz com os seus lábios: eu te entrego, Senhor, o meu coração, eu te entrego o meu futuro, eu te entrego a minha vida, Senhor. Eu te entrego tudo que eu sou diante da tua presença. Eu sei que o Senhor nunca vai me deixar, nunca vai me decepcionar. Eu sei que eu jamais serei envergonhada, porque a tua mão poderosa está sobre a minha vida. E a única coisa que precisa é eu aceitar a tua boa, perfeita, agradável vontade para a minha vida, sendo renovada a minha mente a cada dia para conhecer a tua vontade, não a minha própria, mas a tua vontade, Senhor. De maneira que não seja mais eu quem viva, mas Cristo vive em mim. De maneira que o meu viver que eu tenho agora na carne, não seja mais como uma criança, somente pelas minhas emoções e meus pensamentos, mas pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por amor à minha vida. Fecha os seus olhos. Viemos para receber esse lugar que já está preparado em Cristo Jesus para cada um de nós. Um lugar de liberdade, em nome de Jesus. Coloca sua mão assim sobre a sua cabeça, representando a sua mente. E você vai falar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A paz de Deus guarda a minha mente. Guarda a minha mente. Guarda a minha mente em Cristo Jesus. Mais uma vez, a paz de Deus guarda a minha mente em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba agora, em nome de Jesus.
a liberdade, em nome de Jesus. Todo tormento na sua mente, vai embora agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Todo tormento, em nome de Jesus, toda confusão mental, vai embora agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Dando lugar a uma condição de paz, dando a condição a cada um dos meus irmãos de ouvirem a voz do Teu Espírito, que fala na quietude do nosso espírito agora. Em nome de Jesus, somos livres. Somos livres. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Vamos, Samuel. Eu sou livre. Vamos. Eu sou livre em nome de Jesus. Começa a declarar com seus lábios: eu sou livre em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sou livre. Livre, livres, livres, livres.